Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. Como fazemos todo final de semana, abrimos os canais de interatividade aqui do Grupo Bandeirantes para sua participação dentro do Boca no Trombone. Você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp, também por e-mail. Use e abuse aí nos nossos canais de interatividade, perguntando, mandando suas dúvidas de direito à previdência, de direito do trabalho, opinando sobre o tema que daqui a pouquinho a gente coloca em pauta aqui para o seu debate. E também navegue nas nossas redes sociais, olha, tem o nosso canal no YouTube, tem a nossa fanpage, tem a nossa conta no Instagram, né, e ainda a nossa conta lá no Twitter para você participar. E claro, a nossa hashtag do ano aí, né, BocaAno31. O Boca de hoje, o que pergunta? O que divide com você aí de casa? As privatizações ocorrerão em 2020? O que vocês acham? Tem muito papo aí, né? Tem muito projeto, inclusive já tem um projeto de privatização dos Correios que foi entregue ainda nesse mês de outubro lá para os parlamentares. Eles estão se debruçando sobre esse tema e a gente quer saber, tem várias privatizações que o governo federal pretende fazer. Devem acontecer nesse ano? O que vocês acham? Opine, participe aí pelos nossos canais de interatividade. Claro, relembro também à disposição as dúvidas de direito da Previdência e de direito do trabalho. Daqui a pouquinho a nossa consultora começa a interagir com vocês e na sequência tem o Dica Trabalhista. Quem participa do Boca de hoje é o Sindipetro RS, com o seu diretor Dari Beck Filho. Ele responde: as privatizações ocorrem em 2020? Bem, bom dia, Solano, bom dia os telespectadores no Boca no Trombone. Essa questão das privatizações, elas são um projeto desse governo. Bolsonaro tem que pagar aqueles que o apoiaram na eleição. Então, a destruição do Estado brasileiro, da possibilidade do Estado brasileiro impulsionar a economia tem que ser feita. Que é isso que significa a privatização. A venda da Eletrobras, a venda da Petrobras, a venda do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. Tá? Tudo isso faz parte do pacote que o Bolsonaro prometeu para aqueles que o sustentaram financeiramente nessa campanha, com os disparos milionários de WhatsApp, de fake news. Então, ele tem, sim, uma grande vontade de fazer isso. Agora, o prazo, né, ainda mais com a eleição sendo em novembro, talvez atrase esse processo esse ano. Tá? Então, o ano que vem pode ser que volte ao assunto. Eu não consigo ver condições políticas para que esse ano ainda tenha alguma grande privatização. Vamos ver, né? A partir desse final de semana começa a participar da bancada, né? Nossa bancada virtual nesse momento de pandemia, a Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul. E nessa primeira aparição, quem está conosco, que é consultor, inclusive, na área trabalhista aqui do Boca, é o doutor Paulo Dias, para opinar sobre o tema de hoje. Doutor Solano, o Estado possui participação em mais de 600 ativos empresariais. São muitas e muitas empresas que o Estado tem participações ou controle total. A criação das estatais ela começou na era Vargas, ela avançou na época da ditadura militar e no período do governo Temer começou a desestatização, com o apoio do Congresso. Então, realmente, sob o pretexto de que o Estado tem que ser menor, que as empresas estatais elas não têm eficiência, e em sendo privadas elas teriam maior eficiência, além do dinheiro para os cofres públicos, a ideia e o conceito das privatizações elas avançam cada vez mais. Inclusive, doutor Solano, o secretário especial de desestatização, Salim Matar, ele estima que o governo deva arrecadar agora em 2020 cerca de 150 bilhões com essas desestatizações. Pelo apanhado histórico, né? E trazendo para os dias de hoje com essa ideia, né? Do que repercute esse valor com as suas vendas. Mas é compensador ter esse valor e não ter mais a gerência de vários serviços?
Essa é a grande questão, tem que ter sim muito debate. Vamos saber a opinião da nossa consultora previdenciária? Claro, em nome de BM Advogados, quem está conosco, né, para responder as dúvidas previdenciárias na manhã desse domingo é a doutora Natasha Bublitz. E doutora, queria saber, numa sua primeira participação, o que a senhora entende, como é que passa a ideia dessas privatizações, né? Uma cartilha grande aí do governo federal, deve acontecer esse ano. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores da Band, é uma alegria estar novamente no programa do Boca no Trombone. Penso que seja difícil que se concretize as privatizações ainda em 2020. São privatizações de empresas emblemáticas e complexas, que exigem um alinhamento entre o Congresso, o governo e o Tribunal de Contas. Além do mais, exige um debate com a sociedade civil para verificar se essas privatizações, os marcos regulamentários, eles vão garantir ou aumentar a desigualdade social. Nós não temos espaço nesse momento para tantas discussões e debates. Acredito que o governo também não esteja tão alinhado com o Congresso para que em pouco tempo consiga efetivar essas privatizações. Embora seja, por vezes, necessário alguma venda para custear as despesas do governo, também deve-se estar atento que o mercado, nesse momento, ele não está favorável. Sim. Então, eventual venda nesse ano pode acabar sendo um próprio prejuízo, ao passo que eventual privatização no próximo ano pode ter um valor de venda até melhor. Claro, realmente. São muitos pontos que devem ser considerados. Não é pouca coisa, né? É bem complexa essa situação, né? A doutora Natasha está com a gente, ela vai responder as dúvidas que você vai encaminhando, já estão chegando as primeiras aqui durante o programa. A Roseni, ela pergunta assim, doutora, se a pessoa que recebe pensão por morte, vindo a casar novamente, ela perde a pensão? Bom dia, Roseni. Essa é uma dúvida muito comum. Não. O casamento ele não extingue a pensão por morte que a senhora vem recebendo, mas é preciso estar atento que se o novo companheiro vier a falecer no futuro, não é possível acumular duas pensões. Deve-se escolher a de melhor valor. E após as alterações na pensão por morte em 2015, não só escolher o maior valor, mas cuidar o tempo de duração da pensão para que possa escolher a mais vantajosa. Pode casar tranquila. Claro. Outra questão do João Carlos, lá de Gravataí. Ele diz que tem 55 de idade, 27 de contribuição. E desde 2009 ele está em benefício, né? Faz fisioterapia, mas segundo ele tem pouca melhora. Ele quer saber se já pode pedir aposentadoria, doutora Natasha. Bom dia, João. No caso do João, ele ainda está um pouco longe das regras de transição. Provavelmente ele se aposentará por idade. Quanto à questão dele estar recebendo um benefício de auxílio-doença, para que seja convertido em aposentadoria por invalidez, ele deve passar por uma perícia médica que avaliará se a incapacidade dele deixou de ser temporária e passou a ser permanente. Mas ele deve analisar com calma para garantir que não vá ter um prejuízo financeiro, uma vez que com a reforma da Previdência, em novembro de 2019, nós tivemos algumas alterações no valor do benefício de incapacidade permanente. Então, deve ser analisado com calma e passar por uma perícia para que analise se há essa incapacidade permanente ou não. Planejamento previdenciário, né, doutora Natasha? Mais do que nunca necessário aí, né? Analisar tudo com calma e com o auxílio de um advogado da sua confiança. Isso, especialista. A doutora Natasha está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Gravou aí? É no sábado, 7h30. AM 640, FM 94,9. E tá aí a hashtag de novo, ó. Boca Ano 31 vai publicar algo de direito do trabalho, direito da previdência, direito dos servidores. Use e abuse da hashtag aqui do Boca no Trombone. Vamos para o nosso recado solidariedade? Vamos sim. Banco de Alimentos. É a vez. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda
da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Acesse aí, doalimentos.com.br e faça a sua doação. Essa causa é importantíssima, gente. Boca desse final de semana está perguntando: as privatizações vão ocorrer em 2020? O Sindipetro, que está envolvido nessa questão, porque a Petrobras está lá na lista, das possíveis privatizadas, volta no programa com Dari Beck Filho. O que a gente tem que entender, Solano, é que é o seguinte, assim, não tem nenhum motivo real para vender os Correios, para vender a Petrobras, para desmantelar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, as grandes empresas estatais e tantas outras que tem. Não existe motivo. Todos os argumentos são falsos que são apresentados. É porque por trás, na verdade, existe o seguinte: existe o interesse de passar isso para o capital internacional e transformar o povo brasileiro em escravo desse capital. Então, todas as decisões econômicas de importância, de investimento, passam a ser de fora do Brasil. A Petrobras não vai ser mais uma indutora de desenvolvimento, vai ser uma canalizadora de lucro para os capitalistas internacionais. Então, toda a riqueza que a gente gerar no país vai para fora. Então, mais desemprego, mais pobreza. É isso que significa esse projeto do Bolsonaro. E aí, se realmente chegarmos a essa conclusão, não é nada bom. Comissão de Direito do Trabalho da ABA, com o seu presidente, Paulo Dias, continua falando sobre o tema de hoje: as privatizações ocorrem em 2020? Doutor Solano, quando se fala em privatização, tem que se levar em consideração 3 aspectos básicos. Primeiro, o nível de prestação de serviços à sociedade. O objetivo do Estado é realmente a prestação de serviços. E nesse sentido, seja ela pública ou privada, o importante é que a população possa ter um atendimento. Então, vejamos, por exemplo, a rede elétrica, ela é levada a lugares longínquos, onde não há interesse econômico, ou seja, existe um serviço público prestado. Se a empresa for privada, certamente que vai querer levar as suas empresas aonde apenas dá lucro. Outra questão é o desemprego, o que serão feitos com essas pessoas desempregadas, e outro, o serviço, certamente haverá um aumento de custos, o que vai onerar muito mais o bolso do cidadão brasileiro. Isso que a gente não quer, Ninguém quer mais, ninguém aguenta mais pagar tantos tributos, tantos impostos, Isso não dá para continuar. Temos que ter melhoria muito nisso. Bom, a consultoria previdenciária está à sua disposição. Hoje a gente está com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, respondendo as dúvidas que você encaminha sobre direito da Previdência. Daqui a pouquinho, dica trabalhista, hein? Direito do trabalho na pauta logo e na sequência. A Kelly, doutora Natasha, ela diz assim: minha mãe tem 57 de idade, 20 anos de carteira. E em todos os trabalhos, ela recebia a chamada insalubridade, Ela já pode encaminhar os papéis para a aposentadoria? É a dúvida da Kelly. Bom dia, Kelly. No caso da sua mãe, é interessante essa pergunta, pois a insalubridade, ela não significa por si só o direito à aposentadoria especial. Ela acaba sendo um indício de exposição a algum agente nocivo. Então, é interessante que a sua mãe providencie os formulários de PPP para que, junto a um advogado especialista em previdenciário, seja analisado se ela estava exposta a agente nocivo prejudicial à sua saúde. Caso positivo, deve realizar um planejamento previdenciário. Pelo que eu verifico aqui, sem esse tempo especial, ela teria que se aposentar somente com idade aos 62 anos, mas é sempre importante realizar um planejamento previdenciário com base no seu caso concreto. Perfeito. Doutora Natasha, segue conosco,
para responder mais dúvidas durante o programa de hoje. Porque agora a gente dá uma parada nas dúvidas de direito da Previdência e vamos sim para a área do direito do trabalho, do nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, Dr. Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Jorge. Ele relata que a sua filha ingressou com uma ação trabalhista e ganhou a sentença faz 4 anos, mas até hoje ela não recebeu valor algum. E eles querem saber o que eles podem fazer em relação a isso. Bom, Jorge, nesse caso o ideal é a sua filha contatar o advogado que patrocina a causa para saber como está o andamento processual. Às vezes os processos demoram um pouco mais que o comum devido aos recursos que as partes interpõem e devido ao fato de que, às vezes, na parte de execução fica um pouco demorado devido à penhora de bens, pode ter ido algum bem imóvel da empresa a leilão. Isso faz com que o processo demore um pouco mais. Então o ideal é perguntar para o advogado como está o andamento do processo e, se possível, também perguntar o número do processo para que vocês mesmos possam acompanhar o andamento do processo pela internet. Nós também temos o questionamento do Paulo. Ele relata que trabalhou numa empresa durante 11 anos e foi diagnosticado com câncer de próstata e ficou 6 meses afastado. Quando ele retornou ao trabalho, 20 dias após o retorno, foi dispensado e ele quer saber se tem direito a alguma estabilidade. Bom, Paulo, para o empregado ter direito à estabilidade acidentária, ele deve ter sofrido um acidente de trabalho ou adquirido uma doença ocupacional dentro do ambiente laboral, o que não é o seu caso, tendo em vista que a sua doença ela foi adquirida fora do ambiente de trabalho. Então, no seu caso, infelizmente, o senhor não tem direito à estabilidade acidentária. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado ao Dr. Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Se tem dúvida ainda de direito do trabalho, pode continuar encaminhando. Durante a semana a gente responde aí lá no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage, também na conta do Instagram. Use e abuse aí das nossas redes sociais, tem a nossa conta lá no Twitter. Pode mandar por aí que a gente vai respondendo para você. O nosso time trabalhista responde para você. Vamos com as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A comissão apoia o projeto de lei número 4830 de 2020, que autoriza a possibilidade de ocorrer a reserva mediante juntada de contrato dos honorários de advogado em processo administrativo previdenciário. Desde a implantação do INSS digital, através dos acordos de cooperação técnica, a advocacia aumenta seu relevante papel de assistência ao segurado para acesso a benefícios na seara administrativa, não somente pela expertise, pela experiência, como também na garantia da cidadania e fiscalização do serviço público, inclusive assumindo diversas responsabilidades. Esse aumento de atuação administrativa deve ser acompanhado do respectivo amparo de proteção ao profissional. O projeto busca a medida justa, sendo louvável também o reconhecimento pelo texto de que os honorários são verba alimentar. A medida, se aprovada, aumentará a segurança ao profissional para recebimento dos valores pactuados para o seu trabalho. A Ordem Gaúcha recomenda a aprovação do referido projeto de lei. Todos os domingos você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Vamos com mais dúvida antes do nosso intervalo. Hoje é a doutora Natasha Bublitz, na consultoria previdenciária, em nome do BM Advogados. A Aline lá de Pelotas diz assim: a mãe dela está com 56 anos, gostaria de saber em qual regra da aposentadoria ela entra, se é de 60 ou de 62. Ela já tem 9 anos de carteira e pagou 6 anos de carnê do INSS como autônoma. Doutora Natasha. Bom dia, Aline. No caso da sua mãe, ela não tem o tempo mínimo de contribuição exigido. A senhora menciona que ela tem em torno de 9 anos e 6 meses. Ela precisa ter 15 anos de contribuição, ou seja, vai precisar contribuir por mais um tempo. Quando ela finalizar esse tempo de contribuição, provavelmente ela estará próxima aos 62 anos, ocasião em que ela poderá pleitear a aposentadoria. É importante destacar que em 2020 já não é mais exigido 60 anos, e sim 60 anos e 6 meses. Perfeito. Mais uma dúvida, então, doutora, do Júlio. Eles que diz o seguinte: gostaria de saber, meu neto é autista, minha filha teve no INSS e deram várias informações que não teria direito.
porque ela vive com o marido dela, né? Isso é legal? Provavelmente uma pergunta encaminhada no sentido de saber se teria direito, doutora Natasha, ao benefício de prestação continuada, né? O BPC. Penso que a dúvida seja relacionada ao BPC e à composição de renda do grupo familiar. Provavelmente, pelas informações que foram prestadas, a renda pode sim ultrapassar, né? A renda do grupo familiar, ou seja, o pai, o marido, o filho, todos que moram na mesma residência, ela é somada e dividida para verificar se atinge o requisito para o benefício de prestação continuada, ou seja, a deficiência é o requisito da renda. É importante destacar que nós tivemos um projeto de lei recente que aumentou a renda para meio salário mínimo, o que já vinha sendo alinhado com o que o STF vem decidindo. O que eu recomendo? Para que eles procurem um advogado especialista de sua confiança para que analisem o caso concreto e vejam se a renda está enquadrada ou não para fazer jus ao benefício e caso seja indevida essa negativa administrativa, aí que procurem a via judicial. Tá certo. Doutora Natasha, depois do intervalo, volta para mais dúvidas, mais questões de direito da Previdência. Agora você fica aí com o Momento Ademilar e depois a gente retorna, claro, falando sobre o tema de hoje, né? As privatizações vão ocorrer em 2020? É o que a gente quer saber. Opine, participe, tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem a nossa rede social completa aí para sua participação aqui no Boca no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Voltando com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo, espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência que vocês nos prestam aí nas manhãs de domingo aqui na tela da Band TV. Sempre à disposição a nosso canal de consultoria na área de previdência, na área de direito do trabalho e um tema do momento. Para a gente concluir a pauta de hoje, que é ainda, né? As privatizações, elas vão acontecer em 2020? Opinião final do Sindipetro RS com Dari Beck Filho. O importante falar, para concluir, é que apesar de que as eleições são municipais, prefeitos, vereadores, elas têm sim uma importância estratégica na discussão do projeto que a gente quer para o país. Tá? Então, o resultado dessa eleição vai fortalecer ou vai enfraquecer esse projeto destruidor que está aí capitaneado pelo Bolsonaro. Tá? Então, por isso que é importante nessa eleição que a gente vote na oposição ao Bolsonaro. Aqueles que sejam claros e definam sua posição de forma clara contra a destruição do Estado brasileiro. Para que saiba, porque a gente deu uma demonstração de que a gente não concorda. A maioria da população é contra a privatização da Petrobras. Só que não é dada a ela a chance de discutir sobre isso. Então, agora nós temos a chance. Tem que votar nos candidatos que forem contrários à privatização da Petrobras, que forem a favor de manter ela como uma empresa pública. E assim o Banco do Brasil, Correios, CEF. É isso que nós temos que fazer nessa eleição municipal. Conclusão agora da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados da Região Sul, com o seu presidente, doutor Paulo Dias. Certamente que o lucro não é o objetivo principal do Estado. O objetivo do Estado é a prestação de serviços ao cidadão. E, em sendo privatizada uma empresa, é importante, em primeiro lugar, que antes disso seja discutido com a sociedade se essa empresa deve ou não ser privatizada e, em sendo privatizada, que existam órgãos de fiscalização para que os serviços públicos possam ser efetivados. Primeiro, que cheguem em todos os locais onde haja necessidade pública e não somente onde haja lucro. Então, as regiões distantes têm que ser atendidas sim. Temos que cuidar da questão do desemprego, que não possa prejudicar ainda mais o cidadão, que as taxas desses serviços prestados não onerem o bolso dos trabalhadores
e que possa ser feita uma transição de forma a beneficiar o nosso país. Um grande abraço, doutor Solano. Grande abraço, doutor Paulo Dias. Vai estar mais constantemente aqui pela Comissão de Direito do Trabalho da ABA. Dúvidas previdenciárias? Com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, o Eliseu. Quem trabalhou no setor calçadista pode contar com a insalubridade para encaminhar a aposentadoria? Mais uma aqui de tempo especial, doutora. Isso. Olá, Eliseu. O mero trabalho no setor calçadista, por si só, não gera o reconhecimento do tempo especial, mas é um importante indício se havia recebimento de insalubridade ou, dependendo do local de trabalho e do tipo de exposição a agentes nocivos à saúde, seja ruído, seja agentes de calor. Então, é importante solicitar para a empresa o formulário do PPP e analisar se há essa exposição e analisar quanto tempo o senhor tem de exposição a esse agente nocivo e em qual regra para aposentadoria se enquadra. Doutora Natasha, rapidinho para a gente concluir aqui para a Regina. Ó. Ela diz que é deficiente, está 1 ano e 8 meses sem receber o BPC, que está em análise até agora. Ela diz que está desesperado. O que dá para fazer? Bom dia, Regina. Se o benefício ele estiver aguardando na fase administrativa, é interessante procurar um advogado especialista para que ingresse com a medida judicial. E se ele estiver na via judicial, é interessante verificar com o seu advogado se já foi pedido, qual a fase do processo, se cabe algum mandado de segurança e analisar junto com o colega como que está o processo. Tá certo. Doutora Natasha, muito obrigado. E até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Siga firme aí em favor da nossa Previdência. Agradeço, um bom dia a todos. Obrigado, bom domingo. E agora, gente, aquele momento do quadro que faz a gente pensar, o quadro da calmaria, para a gente refletir sobre os temas do dia a dia. Chegando aí o nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal! Hoje o Boca falou sobre ser ou não um momento de grandes mudanças. E aqui no Tempo de Cuidado eu quero conversar contigo sobre essa onda que está nas redes sociais e na mídia sobre fazer grande, conquistar grande e ter grandes empreendimentos. Como se isso fosse algo fácil de se fazer na vida da gente. Porque, na verdade, nós sabemos que grandes mudanças, grandes guinadas, profissionais ou emocionais, levam tempo, levam o nosso tempo. E a gente não tem como encurtar esse processo, porque mudança, pessoal, é processo. Escolha também é processo. E talvez a gente precise pensar com bastante carinho que o fazer nos dias de hoje é muito mais do que perfeição. É a história do feito melhor que perfeito. E eu vou contar para vocês que até o perfeito é processo também. O nosso processo de elaboração, de evolução, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto família e enquanto profissional. Então eu quero que tu pense sobre isso hoje. Um beijo grande, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau! Obrigado, doutora Cíntia Ossa. E você, prefere o feito ou o perfeito? Vá lá nas redes sociais da doutora Cíntia e dê a sua opinião. O Boca de hoje vai ficando por aqui. Faço o convite para, durante a semana, você navegar nas nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage, o nosso site, tem a nossa conta no Instagram, a nossa conta no Twitter. Use e abuse, mande sempre as suas dúvidas por lá também. Tá certo? E encontro marcado aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, no próximo domingo, no Boca no 31, sempre na luta.